8h04 em Campos, de volta com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também lá nas redes sociais, onde você acompanha aí o programa agora e disponibilizado, né, durante todo o dia, para você acessar aí as nossas redes, tanto Face, YouTube, Instagram, né, fica tudo disponível lá para você também. Na Twitch TV você assiste ao vivo agora o programa. Logo mais tem reprise às 17 horas na Plena TV e daqui a pouco o podcast deste programa de hoje, Folha no Ar. Campos está com um tempo parcialmente nublado, fechou o tempo agora há pouco, volta aí o sol e deve ser assim, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mas não tem previsão de chuva para hoje, pelo contrário, estamos no verão até dia 20, com calor, agora aqui no centro da cidade, os termômetros já registram 27 graus. Nesta segunda-feira a gente começa aí a semana bem, falando de cinema, de entretenimento, de diversão um pouco para o povo brasileiro, que não tá brincadeira não, a coisa não tá fácil e é claro, é evidente que é preciso relaxar, distrair e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. E estamos hoje conversando com o Gilmar Leal Santos, que é CEO da rede Cineflix, e o Cristiano Abreu Barbosa, empresário e diretor financeiro aqui do Grupo Folha da Manhã. Tem uma pergunta lá no grupo de WhatsApp da nossa querida Silvana Venâncio, que aliás está sempre lá prestigiando a gente com sua interatividade, sua opinião. Ela e o José Tostes também. A Silvana é jornalista, meu caro Gilmar, mora em Bom Jesus, do Itabapana, aqui próximo a gente, região noroeste do estado, e deixa aqui uma pergunta para você. Ela diz assim: eu sou suspeita para falar porque amo cinema e quero perguntar justamente sobre a grande adesão aos streamings. Qual foi a perda com essas plataformas e se teve algum ganho? Porque penso que eu utilizo bastante o streaming por conta que moro em Bom Jesus e não é a mesma coisa quando frequentava o cinema em Campos. Eu não confesso que eu não sei se Bom Jesus tem sala hoje de cinema. Quem ama cinema, vá ao cinema. Porém, como chamar esse novo público acostumado aí no streaming para frequentar o cinema? Pois é, Gilmar, a pergunta dela é justamente essa. Cinema versus... Aí o outro integrante aqui do grupo, diz o José Souto Tostes, ele diz aqui, faz aqui uma comparação. Cinema versus Netflix. Quem está vencendo? Gilmar? A pergunta Silvana realmente é bastante importante, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Na verdade, durante a pandemia, você imagina que os estúdios, eles não tiveram uma outra alternativa com aqueles produções já prontas, eles tiveram efetivamente que priorizar o streaming e existe uma coisa chamada janela de exibição. Essa janela de exibição é um acordo entre as distribuidoras dos estúdios e a indústria de exibição, né, os cinemas. Essa janela de exibição é uma garantia que o cinema estreia, principalmente, primeiramente, digo eu, nos cinemas. Então, os blockbusters vão começar no cinema durante 2 meses e depois ele vai ter uma vida de exibição que vai para o streaming, vai para as empresas via cabo, depois vão para a televisão aberta, e é assim que funciona a vida útil, né? O grande dilema é quando as pessoas pensam o seguinte: eu quero assistir esse filme onde eu quiser, eu quero assistir no celular, eu quero assistir no laptop, eu quero assistir na minha televisão, quando eu quiser, na hora que eu quiser, do tempo que eu quiser. Então essa é a modernidade. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não. Uma outra questão que a gente tem que
que medir nessa guerra entre streaming e cinema é a questão financeira. No cinema, o dinheiro entra logo no início da vida útil do filme. E a gente está falando de mais de 1/3 do faturamento de um filme na sua longa vida útil vem do cinema e vem adiantado isso, nos 3 primeiros meses, né? Que é muito importante para que se pague a produção, né? E muito importante para a viabilidade econômica de qualquer filme. Então essa é uma coisa muito importante que os estúdios e as distribuidoras pensam, né? Outra coisa muito importante é uma questão relacionada ao marketing, que é intangível, né? Um filme que vai no cinema, ele vai ter um boca a boca muito maior do que no streaming, né? Então ele tem lá e a divulgação que o próprio cinema faz é muito importante isso. Então não tem como medir isso financeiramente. Quanto Travou deveria... para mim todo mundo aqui. É. Oi, Cristiano. Pode continuar, Então, por favor. tudo que aquilo que a Nogueira me ouve? distribuidora... Sim, estamos te ouvindo, Cristiano. Desculpa, Gilmar. Imagina. Então, tudo que uma distribuidora deveria investir em marketing de um filme que vai somente para o streaming é muito grande. Essa é uma questão financeira importante, né? Muito importante. Então, eu vejo que, na pergunta do Tostes, eu acho que tem que ser um ganha-ganha. O streaming tem que ter acesso ao conteúdo, sem dúvida nenhuma, e alguns conteúdos exclusivos para o streaming que não teriam rentabilidade nos cinemas, né? Muitos documentários, muitos filmes menores, né? Então, o streaming é uma via muito importante para isso, para aqueles filmes, né? Agora, os blockbusters, os filmes menores, as apresentações ao vivo, isso não tem como tirar do cinema. Então, eu acho que a pandemia foi muito importante para mostrar essa realidade, já que a pandemia ela não conseguiu trazer um lucro para as distribuidoras, porque o cinema não estava operando, só tinha streaming. E mesmo assim, todas as empresas de streaming ficaram no vermelho. Então, é muito importante então que os cinemas exibam, né, mesmo por uma questão de gosto, né? Mas não dá para negar que o cinema perde, claro que perde, né? Então é uma outra realidade, é como se fosse um novo concorrente que entrasse na cidade, e onde os dois concorrentes têm que serem saudáveis financeiramente. Então eu vejo assim, é um ganha-ganha, onde tem que ter um respeito pela essa janela de exibição. Tendo essa janela de exibição garantida pelas distribuidoras, vai continuar tudo normalmente. Cristiano, quer responder? Uma coisa que é importante, Nogueira, quando qualquer consumidor do cinema compra o ingresso, um pedaço daquele, vamos supor que, para facilitar uma conta aqui, que o ingresso é de R$10, tá? Hipoteticamente. Um pedaço daquele valor vai direto para a distribuidora e para o estúdio que fez o filme. Aí o Gilmar pode explicar melhor, 50%, algo do gênero. Então, vamos supor, cada R$10 de ingresso vendido, aproximadamente metade vai lá para a distribuidora e para o estúdio. E isso vai assim que é lançado no filme, entendeu? Fechou o mês lá, pum, repassou, já recebeu. Então, é um recebimento praticamente à vista para quem faz o filme, quem produz o filme. E como o Gilmar falou, o sonho de quem produz filme, dos estúdios, é que o cinema já pague o custo do filme. E o que vier depois, quando lançar no streaming, quando lançar na TV fechada por assinatura, quando lançar na TV aberta, passa a ser o lucro do filme. E durante a pandemia, como não havia, o cinema estava fechado, não havia outro meio de se lançar um filme, experimentou-se lançar somente no streaming, né? Até quando o cinema reabriu ali, acho que chegaram a lançar alguma coisa no streaming. E viu que não deu esse resultado todo, e são públicos ao mesmo tempo um pouco distintos. Então, um tempo que é você perder a janela que o Gilmar falou, que é o tempo que é exclusivo do janela, nada mais é que o tempo que é exclusivamente do cinema o filme. No tempo que o estúdio e a distribuidora perderem esse público, que depois, quando for para o streaming, ele vai ter um outro público,
e depois para TV fechada, para TV aberta. Então, são fases da vida de um filme, da vida útil de um filme, como o Gilmar falou, e que a distribuidora estúdio chegaram à conclusão que precisam de todas essas fases. E não tem por que você não ter. Então, há uma concorrência no sentido, claro que há, porque muitas vezes a pessoa vai ver um filme, aí tem um outro filme no streaming, aí bate a preguiça do cara de sair de casa e tal. Né? Que o cinema, você sai de casa, mas é um lazer. O cinema é um programa de lazer e um dos mais baratos que existe. Né? Você sai de casa, tem entretenimento, tem diversão, vai para o cinema, come sua pipoca lá. É um lazer barato, mas é um programa de lazer. E às vezes tem a concorrência nesse sentido, que eu vejo que a pessoa, às vezes, não a concorrência do filme, porque aquele filme que está no cinema não está no streaming ainda. Mas pode ter um filme análogo que a pessoa, na preguiça, deixa de sair de casa para ver o streaming e não vai ao cinema. Outra coisa também importante, Cristiano, é o seguinte: se houvesse só Netflix, né, e todos os filmes estivessem na Netflix, seria uma concorrência direta. Mas hoje você tem HBO Max, você tem Disney Plus, né, você tem mais a Amazon, a Premier. E cada um deles tem os seus subcanais. Então, você tem que assinar todos os possíveis streamings que você tem, e mais ainda, quando o filme é lançamento, você paga um valor. Aí existe um outro problema muito sério que eu chamo de capilaridade. Né? Essa capilaridade é o valor que se cobra por um ingresso. O valor de um streaming ele é igual para todo mundo. Só que você pagando um valor que está bem para quem ganha em São Paulo, é diferente do valor que uma pessoa que mora aqui em Faxinal do Céu, no Paraná, pode pagar. É outro patamar. Então, essa capilaridade que nós conseguimos entender com pesquisa, porque o preço que nós vamos praticar em Campos é diferente do preço que nós praticamos em Pelotas, que é diferente do preço que praticamos em Porto Alegre. Então, assim, cada lugar tem a sua especificidade e isso é muito importante, sabe? Assim, não. O poder aquisitivo regional, local, nacional ainda mais esse Brasil, né, com dimensões continentais, né, você tem que ter todo esse jogo de cintura. Evidentemente que um cinema na zona oeste do Rio não vai ser o mesmo preço do cinema lá na Barra da Tijuca, naquela região. Ou de Brasília, que eu acho que a João pode me confirmar, se eu não me engano, a praça de maior rentabilidade do Brasil é Brasília, não é, João? Acho que deve ser um dos maiores preços, talvez, junto com São Paulo. Sim, Brasília, no plano piloto, sim. Nós temos na cidade satélite de Brasília ali, mas a gente não consegue cobrar no mesmo do plano piloto, que é um grande exemplo também, né? Ou você pegar um cinema em São Paulo, ali na região da Faria Lima, na JK ali, é um preço que você não consegue aplicar em Maringá. Né? São coisas completamente diferentes. Só que você pega o streaming, é o mesmo preço. Ele não vai saber se você está em São Paulo ou se está em Maringá. É bem, bem diferente. E você falou em várias empresas de streaming, mas tem a Globoplay, que está com produção boa também, tem uma série de concorrentes. Você falou alguns, a gente vai lembrando aqui de outros, mas tem um agravante, e aí no Brasil a coisa é bem pegada. Eu estava pesquisando sobre o cinema no mundo, para a gente fazer essa entrevista, estava vendo o cinema na China, a coisa lá é altamente profissional. Isso, os caras são muito bons nessa questão de combate também à pirataria e tal, bem que vem de lá muita coisa para falsificada, né? Mas o que eu quero é colocar aqui na conversa esse ingrediente da pirataria, porque além desses streamings, tem também a pirataria, né, em redes como próprio YouTube também, o cara lança lá o filme, como também a pirataria, meu caro Gilmar e Cristiano, da TV Box, que agora não precisa nem de TV Box, você sabe disso, né? Você não precisa nem das caixinhas, mas você já faz a assinatura online ali, paga uma merrequinha por mês
E naquela merrequinha, gente, é impressionante esse país. Naquela merrequinha por mês, não sei se vocês estão por dentro disso, coisa de 30, 40 reais por mês, vem Netflix, vem Amazon Prime, vem os próprios filmes também que eles colocam ali nesse sistema. Como é que é ser dono de cinema no Brasil, então? Eu pergunto a Gilmar, depois o Cristiano fala também sobre, e incluindo não só a pandemia, que eu falei, mas essa questão da pirataria. Como é que vocês enfrentam isso? Não tem muito o que fazer, né? Recentemente agora, eles estão fazendo uma limpa nos boxes, mas que nem você falou, isso eles vão fugir pela internet, né? Mas uma limpa nos boxes já seria uma coisa bastante interessante. Não tem o que fazer, sabe? Isso não tem o que fazer. O que eu fico pasmo é que essa pirataria fica institucionalizada. Você comprava esse box lá na Magazine Luiza, você compra isso na própria Amazon, né? Então você está vendendo um produto ilegal, sim, sem... a lei existe, né? Não existe cumprimento da lei, mas pelo menos agora eles estão indo atrás dos boxes. Vamos ver o que acontece. O lobby é muito grande, né? Então é bem complexo a situação. Eu li, se não me engano, foi na semana passada retrasada, sobre um combate que o governo ia fazer, as agências iam fazer na questão dos bots, né? Parece que tecnologicamente agora tem como viabilizar os bots, enfim, mas a gente sabe como é que funciona, né? Sempre vai ter aquele percentual da população que vai buscar burlar, né, para ter acesso a conteúdo sem pagar, né? Engraçado que são as mesmas pessoas que às vezes protestam contra a corrupção, né? O cara protesta contra a corrupção, mas vai lá e... Sim, sim. É o mesmo cara que vai para as redes sociais dele e fala mal de todo mundo, que ninguém presta, mas que... Aí mas não... vai lá e tem a pirataria dele, que ele vai por lá, não vai pagar, enfim. Faz parte. Acho que tem que... Cabe ao governo, né, os órgãos, tentar ao máximo combater isso, mas isso aí, infelizmente, sempre vai acontecer, sempre vai haver. Mas aí, no caso, essa questão dos boxes, provavelmente, acho que afeta mais as operadoras de TV, também, né, da assinatura, mais os streaming, né, do que propriamente os cinemas, no caso. Eu vou chorar aqui agora o meu peixe aqui. Vou vender, não, vou chorar. É o mesmo que um pastor ou um padre, seja lá qual denominação religiosa for, eu vou citar religiosa, que aí é mais aguda a situação. Você imagina, Gilmar, tá lá um enviado de Deus falando sobre a palavra de Deus numa rádio pirata. É verdade, é a mesma coisa. Rapaz, é um absurdo. E você recorre à Anatel, você liga, aí volta aquela coisa do Brasil. A gente está com a denúncia aqui, mas não tem fiscal. Para fiscalizar rádio pirata, você tem que chamar a Polícia Federal, muitas das vezes você tem uma série de processos envolvendo aquilo ali, não é só federal, vai a civil também. E a coisa sai de um nível, assim, muito elevado. Em Campos, por exemplo, diferentemente talvez de outros estados, o estado do Rio, o Espírito Santo, por exemplo, eu não sei como é que tá, mas até o início dos anos 2000, o Espírito Santo não tinha rádio pirata, enquanto no Rio de Janeiro dominava e domina. Como é que você vai combater uma rádio pirata lá no alto daquela comunidade? Né? Aqui em Campos, se você bobear, você sai aqui zapeando o rádio aí, você não consegue nem achar a rádio que você quer ouvir, de tanta rádio pirata que tem. É uma coisa impressionante. Então, assim, Brasil, né? Isso aí, esse é o Brasil. Eu estou vendo aqui o combate à pirataria, para tentar acabar com a coisa, foi agora no início de fevereiro mesmo, Cristiano. Dia 11 de fevereiro saiu aí foi uma recente, operação. Nogueira, queria saber do Gilmar que motivos ele teve para escolher Campos para estrear no estado do Rio, além, obviamente, da oportunidade. Como que ele vê ele estando em Maringá, que é uma cidade também de médio porte, cidade fantástica, cidade nova, planejada, que vem crescendo bastante a sua população economicamente. Se não me engano, está com quase a população de Campos, né, Gilmar? Acho que 450, Campos está com 500, algo do gênero, né?
São cidades bem próximas, em termos populacionais, né? Evidentemente, Campos é mais pujante, porque por causa dos royalties, pela localização geográfica, Campos tem uma grande vantagem sobre Maringá, né? Nós aqui temos não temos a questão do petróleo, mas nós temos a agricultura e a pecuária que nos ajuda. Também uma cidade, um polo de serviços médicos bastante importante da região. E não só médico, né, mas odontológico, médico, universitário, é bastante importante. Agora, Campos, não tinha como não ter Campos no radar, né? Não tem como. O Rio de Janeiro evidentemente, uma das principais cidades, né? E no Rio de Janeiro, na capital, nós também temos interesse, mas a oportunidade, primeiro, que veio em Campos, nós não titubeamos. Como você falou no início desse programa, nós não tivemos problema. No começo de fevereiro vocês vieram aqui em Maringá, numa manhã nós resolvemos, e a parte da tarde nós estávamos visitando os cinemas aqui em Maringá, né? Almoçamos e já estava praticamente tudo resolvido, porque nós tínhamos certeza que era um tiro certo, apesar de termos noção da responsabilidade de substituir uma Kinoplex. Porém, gostaríamos de participar dessa nova fase do shopping, que a gente sabe que está se reestruturando, que está no início de uma nova fase, né? Uma fase bastante bonita e interessante pelo aquilo que nos foi contado aqui. Então, sabemos que estamos plantando para colher no futuro, e uma confiança muito grande na pujança financeira e da população de Campos. Então, não tinha assim, não foi uma escolha, sabe, Cristiano? Foi assim, é lógico. Quando é lógico, não é escolha, né? Então, estamos muito felizes e muito, muito, muito confiantes. Bom, são 8h26, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista, tem que liberar o Gilmar também, o Cristiano. Já correu hoje, Cristiano, ou não? Já. Tá, beleza. Você correu em Maringá também, né? O negócio foi tão rápido lá que eu acho que foi rápido por isso. Corri 2 dias lá. Lá tem um parque. Fantástico, eu vi as imagens lá que você postou. Tem um parque, tem uma pista, se não me engano, de 4 quilômetros, algo do gênero, que é emborrachada. Eita, não. Parque público, a pista é emborrachada. Aí o joelho agradece, né? Muita coisa. Meu Deus. Aí o joelho lá, hein? Você fica até mais rápido, amigo. Rapaz, eu imagino, né? Porque dá, né? Você cai aí uns 30 segundos. Benção. Pensou? Com 52 anos o pace caindo, você fica todo alegre achando que é novo. Ô Gilmar, você conhece Campos? Eu conheço Campos, mas não foi dessa vez, né, que eu fui lá. Agora vou fazer as minhas visitas, né? Na verdade, assim, só para não corrigi-lo, mas só para colocar a informação do cinema, é o seguinte: o CEO do cinema é o Douglas Mandrou, que é o executivo do cinema. Eu sou apenas um sócio que mete os pitacos e trabalha na parte estratégica do negócio, né? A operação, a execução toda é do Douglas Mandrotti, que esteve aí, voltou inclusive ontem de lá. Eu vou me reunir com ele daqui a pouco para a gente saber quais são os próximos passos, porque esse primeiro passo foi assumir rapidamente, foi um compromisso que nós tivemos com a direção do shopping. Então nós praticamente só mudamos a logotipo e estamos trabalhando para que não houvesse perda para o shopping. E nos meses que virão agora, nós faremos a repaginação do cinema, né, que nós temos que fazer uma repaginação do cinema, para que ele se adeque à nossa comunicação visual de todos os cinemas, né? Isso será feito ao longo do tempo, é que nem trocar um pneu de carro, o carro andando, mas nós fizemos essa composição com o shopping para que os nossos clientes não perdessem, né? Principalmente agora na época do Oscar, que está vindo aqui semana que vem. Então nós estamos dando continuidade, porém existem algumas alterações de ordem arquitetônica que nós temos que fazer nos cinemas. Perfeito. Não, você me perdoe a denominação aí de CEO,
para o cara que conta o dinheiro, é bem diferente. Eu entendi, você entendeu, Cristiano? CEO, Foi na veia, foi na veia. você entendeu? CEO é o cara Não, que... não, eu entendo, sim. É porque eu era o CEO realmente, sabe? Eu era o CEO dos cinemas, Aí mas ficou os rico, cinemas. parou de trabalhar. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, estou aí, estou nadando, né? Não faz onda, não faz onda. Mas como o cinema ele exigia uma dedicação integral pela quantidade de salas e a diversidade de cidades onde nós estamos, então o conselho decidiu nomear o Douglas, que ele tem integralmente a função de cuidar dos cinemas Legal. e eu não consegui por outras atividades que eu também tenho, eu sei que o Cristiano também tem, então a gente ficou meio, eu decidi declinar da posição, Sim. mas continuo dando meus pitacos e estou por dentro, estou no cinema todos os... Travou? Será que desligou de novo lá o celular dele? Não, o próprio Gilmar falava agora há pouco que ele é também... Aí o Douglas tem uma história boa, que o Douglas, que é o CEO, né? Ele teve aqui em Campos, na implantação do cinema, e o Douglas começou com o Gilmar, numa operação do Gilmar do McDonald's, lá de baixo. Acho que, se não me engano, começou como atendente, foi promovido a gerente, e foi crescendo a estrutura do Gilmar, depois migrou para os cinemas, quando o Gilmar começou com a Cineflix em 2011, e foi crescendo, crescendo, hoje é o CEO. Quer dizer, você vê que tem uma história de trabalho desde lá de trás. Não. Cara, você vê assim, é uma empresa brasileira crescendo em plena pandemia, com o cinema fechado, evidentemente que o foco do Kinoplex, como você explicou bem, é outra coisa. Mas você trazer qualidade com crescimento, mas crescimento com qualidade fechado, os caras têm que ser muito bons. Tem que se admitir isso, né? Isso os caras são muito bons e estão capitalizados, entendeu, Miguel? Muitas vezes, nesse momento, estão descapitalizados. Eles estão capitalizados, então estão aproveitando a oportunidade. Tanto é que ele adquiriu o Kinoplex Avenida, adquiriu também 2 operações, como ele falou mais cedo, do Cinépolis, que é uma rede mexicana. Quer dizer, o ranking do Brasil, como eu falei mais cedo, é Cinemark, primeiro, Cinépolis, segundo. Cinépolis é mexicano. Cinemark também é internacional. Em terceiro, Kinoplex, que é o maior nacional, mas é o terceiro no geral. Então, o Cineflix está crescendo em cima dos maiores. Ele está comprando operações dos maiores. Enquanto os maiores estão se reestruturando para sobreviver pós-pandemia, o Cineflix tem aproveitado oportunidades para avançar, entendeu? O Gilmar adiantou aqui um assunto que é a questão do Shopping 28. Eu não sei se você pode falar alguma coisa nessa reformulação, nessa novidade aí que o Shopping 28 vai apresentar. Pode adiantar alguma coisa, Cristiano? Isso seria tema de um outro programa mais à frente. Mas até porque o nosso horário está estourando. Não, mas tá. Tem um cara que te cobra muito essa questão de horário aí. Rapaz, ele é o cara. E, inclusive, o Edmundo colocou aqui, Nogueira, hoje não vai poder passar do horário. O Cristiano está fiscalizando em tempo real. E para fechar aqui, sempre gostei de assistir filmes no telão do cinema e continuo assim, a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos. Tá? Valeu, doutora Wanda. Obrigado. O José Marques também já acessou aqui, várias pessoas comentando aqui e colocando bom dia. Enquanto a gente prepara para fechar aqui, o Cristiano, então, pelo que eu vi, pelo que o Gilmar revela, também vem mais novidades dentro dessas próprias salas do Cineflix em Campos, né? Sim, eles fizeram uma migração em tempo recorde para não paralisar a operação, para não prejudicar também a operação lá no shopping, para também a cidade não ficar desguarnecida só com os outros 2 cinemas, né, que são o Cine Araújo e o Uniplex lá do Shopping Guarulhos, mas eles foram muito ágeis até, bastante ágeis. Você migrar sistema, treinar a equipe em 48, quer dizer, obviamente que o treinamento da equipe já veio de antes, mas em 48 horas foram muito, muito, muito rápidos. E agora, com o cinema já funcionando, eles vão terminando a troca da comunicação visual, né? O sistema já é o sistema deles, já conseguiu trocar tudo.
a equipe de implantação que eles estão aí vai ficar mais algum tempo, depois fica só a equipe local, né, na operação. Porque não é só trocar a logomarca, né, a comunicação visual, como você falou, é trocar a estrutura para, né, o sistema de funcionamento deles, para o case de funcionamento deles. Agora, eu estava pensando aqui durante a entrevista que dos atrativos aí dessas TVs por assinatura, o streaming, é justamente a série. Série é um grande filão aí desse mercado. Não dá para fazer série no cinema, não, com um ingresso mais acessível, mais popular? Não dá, não. É difícil. A mecânica é complicada? Veja bem, de certa forma, os filmes que fazem mais sucesso, os blockbusters, já há alguns anos, são franquias, que de certa forma são minisséries, assim, que você vai vendo de ano em ano, a cada 2 anos. Você vê que os filmes, os blockbusters que fazem sucesso hoje são todos franquias. Principalmente super-heróis, né? Sim. Você vai tendo 1, 2, 3, 4, mas a série não tem como, né? O grande barato do cinema também é a diversidade, né? Você tem vários tipos de filme. Você tem um filme de ação, você tem um filme de animação infantil, você tem um filme para adolescente, você tem um filme de romance, você tem a comédia, você tem uma gama de gêneros ali representados. Não, e aí fica, evidentemente, que é sempre aquela coisa de você criar novidade, você buscar alternativa, evidentemente, perante a crise. O Gilmar havia falado para a gente aqui que o aparelho dele está superaquecendo, né, durante a entrevista e desligando. Eu não sei se ele vai conseguir voltar para a gente fazer o fechamento, porque pelo tempo já tem 5 minutos aí que o sistema caiu. E eu não sei se ele conseguiu, pelo jeito não, porque nem aqui pelo WhatsApp também ele está acessando. Então vai ficar a gente devendo aqui um encerramento com o Gilmar de uma próxima vez, para não, como diz Edmundo, para não atrasar muito, porque o homem hoje não vai nem precisar de VAR. Ele está ao vivo aqui, Edmundo. Então, né? Agora, Cristiano, elabora aí depois, conversa com o Gilmar, com o Douglas, com toda a direção aí, para a gente fazer uma parceria aqui com a Folha FM. Tem que fazer. Já laça o homem, já está com ele no ar. Estou esperando aqui ele voltar, eu deixei para o final, para não ter escapatória, né? Mas minha estratégia falhou hoje. Mas vamos fazer assim. Porque, na verdade, assim, o que vale nessa coisa toda não é só o marketing, tanto para o cinema quanto para a rádio. Acho que isso tudo são consequências de uma boa parceria, um relacionamento, assim, bem sinergético, uma coisa bem bacana, mas o que vale é você também presentear o ouvinte da rádio e do próprio cinema, né? Mas é levar um público novo, de repente, porque você sorteia um ingresso, eu ganho, eu tenho uma companhia, eu vou levar a minha companhia, né? Enfim, a pessoa que ganhar, ou então que vá sozinho, mas enfim, vai curtir o cinema, vai curtir o shopping. Acho que vale todo um processo aí, né, de marketing. E esse mundo hoje é como o Gilmar disse mais cedo lá na concorrência com o Cineflix, é no ganha-ganha. A gente tem que se adaptar a isso. É sempre no ganha-ganha. Ganha-perde. Para eu ganhar, você perder, uma hora vai acabar a fonte. Só eu ganho. Levasse o Flamengo ontem, um ganhou, outro perdeu. Mas aí o... Beto. Aí, Beto. Ele tá fingindo que não tá ouvindo, tá no zap ali, mas ele tá desde cedo chorando aqui. Mas não tem problema não. Vamos vingar amanhã de capa tudo. Amanhã, né, quarta-feira. Nem atender aqui na chamada aqui, ele tá conseguindo atender. Cristiano, acho que a gente vai ter que encerrar, então. Pode encaminhar para o encerramento sem problema. Sem problema. Agradeço aí a você mais uma vez. É importante ter a sua presença aqui nesse momento, justamente que... Por isso que eu gosto sempre do presencial e na rádio. Não, sim. No caso do Gilmar, tem questão geográfica, não teria como.
mas a hora que ele falou que vem a Campos, não vem? Então, A gente marca outro bate-papo. Mar- Quando o Douglas vier também. a gente com vai- Douglas, justo, justo. É, casa sempre de portas abertas aí para esses empresários que acreditam e investem em Campos, né? E Campos rapaz, o que a gente precisa acreditar nessa cidade. Você falou sobre o parque lá em Maringá. Você vê, aliás, é promessa de todos os candidatos aqui neste programa, durante os debates também, nós colocamos em pauta, o Aloysio Abreu Barbosa fez questão de colocar a cobrança de um parque para a população de Campos. Você imagina? Uma cidade com... né, pelo censo, Hoje conseguiu falar com ele aí? ele tá me ligando aqui. Tentando. Ah, tá. Hoje, Marco, não tá conseguindo entrar, não? Para fechar? Só para a gente fechar aqui para sacramentar, mas Campos com mais de 500 mil habitantes, poder contar com um parque, poxa, seria fantástico, seria extraordinário. Para despedir, Nogueira, e disse que na reunião não está mais disponível. Você consegue enviar outro convite para ele? Só para a gente fechar? Só para a gente fechar aqui, sem problema. Agora, então eu estou falando, você vê, cidades que são planejadas, bem planejadas, e Campos tem tudo para isso. Se não planejou, eu estava pesquisando, Maringá é de 1947, aliás, vai fazer aniversário agora. Conseguiu aí, Gilmar? Consegui sim, pera só um minutinho que eu vou estacionar agora, porque eu tentei entrar, e daí ele deu que não tinha mais a reunião. Mas agora eu estou estacionado de novo, agora estou tranquilo. Tá, beleza. Não, eu estava falando até da questão do parque aqui, enquanto você estaciona, né, Cristiano? Um parque desse não é nada de outro mundo para fazer em Campos, né? Nossos governantes ficam prometendo. Ó, Vladimir, se estiver ouvindo, ó, cobrança para você aí. Promessa de campanha, acho que foi sua, todo mundo promete, mas ninguém. Não. Ninguém tem um parque. Pior que foi. Dele Campos também. precisa de um parque. Campos precisa de um parque. Urgentemente. Meu caro Gilmar, eu quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra conversar com você. Falava com o Cristiano aqui, espero que a gente possa se aproximar mais, que a gente possa manter mais contato aí. Eu digo isso em nome da Rádio Folha FM, do Grupo Folha da Manhã, né? Para que a gente possa fazer uma parceria permanente, frequente, não só para presentear os ouvintes e aos clientes do Cineflix, mas sobretudo para aguçar a vontade desse povo de cada vez mais ir ao cinema, meu caro Gilmar. Obrigado aí por hoje, sucesso, seja bem-vindo a Campos. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, Cláudio. Gostaria também de dizer o seguinte, coisas que a gente faz em outros cinemas, eu gostaria de já deixar aberto ao seu público, aos nossos clientes, à população de Campos. É o seguinte, geralmente tem alguns filmes que são feitos na própria cidade, que não tem lugar onde lançar, pode ser curta-metragem, pode ser longa-metragem. Nós sempre damos oportunidade para aqueles produtores locais que possam fazer uma estreia do seu filme no cinema. Pode falar conosco, vocês vão ver que nós temos uma política muito importante de deixar o nosso espaço aberto para que esses produtores locais eles consigam lançar o filme no cinema, né? Isso é muito bacana. Tem algumas cidades onde isso é muito mais forte, como Maringá, como Pelotas e Botucatu, por incrível que pareça, são muitos produtores locais que têm esses filmes, esses curta-metragem, média-metragem, documentários. É muito legal a gente poder fazer uma festa para esse povo que não tem essa oportunidade. Então nos procurem, que estaremos à disposição para que a gente possa fazer isso, né? Outra coisa também, nós temos a sessão para os autistas, para as mamães com bebês de colo. São várias oportunidades que nós temos de deixar que essa experiência no cinema seja confortável, principalmente confortável. Então, aguardem um pouquinho, é muito complicado falar tudo nesse finalzinho aqui agora, mas eu gostaria muito de deixar o nosso espaço aberto para vocês e fiquem à vontade de nos procurar. Legal, muito bom saber disso. Aliás,
Vou só fechar aqui, Cristiano, para trazer o seu encerramento também. Já vou fazer contato aqui com o pessoal do filme Faroeste Cabrunco. Você já deve saber da história do Cabrunco, não sei se o Cristiano te passou. É um dialeto nosso aqui, da Baixada, mas um dialeto do campista, e que é um curta-metragem aqui de Campos e que tem a participação do Tunico Pereira, ator aí da Rede Globo, e é campista e está nesse curta. Depois eu, com sua autorização, vou passar seu contato lá pro pessoal. Tá bom, Gilmar? E parabéns. É um prazer. Parabéns aí pela atitude. Muito, muito bacana. Cristiano, muito obrigado também pela sua presença. Bom dia, boa semana. Bom dia, Nogueira. Boa semana. Boa semana aí também, Gilmar. Obrigado pela presença aí. Sucesso em Campos. Para nós todos. Muito obrigado pela Folha, muito obrigado pela oportunidade e vamos trabalhar juntos, sim, Cláudio. Fique tranquilo. Se Deus quiser. Já pensou eu, bonitão lá, aparecendo assim na tela do cinema? Então, você vai aumentar a quantidade. Muito obrigado. Tá, até mais. Conversamos aqui então valeu, com o Gilmar Leal Santos, que é diretor da rede Cineflix, e o Cristiano Abreu Barbosa, que é empresário e diretor financeiro do grupo Folha da Manhã. Amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.